Vamos falar de redação UEL? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai dar uma olhada em 3 parágrafos de introdução para que a gente possa entender melhor o que fazer na redação do vestibular da UEL. Aqui vão sair exemplos de parágrafos de introdução de 2 lugares. O primeiro é do Drive do Desempenhos Med, o qual os próprios alunos montam em conjunto alguns exemplos de redação, guias de estudo e como se comportar para poder passar e ser aprovado na medicina na UEL, e também na revista Diálogos Pedagógicos, que é a própria instituição da UEL que faz a análise das questões e também de exemplos de redação. Então aqui a gente vai ter dos alunos e a própria banca corretora explicando o que tem como nota, o que tem como explicação. Então aqui eu vou deixar esses 2 links aqui embaixo do vídeo para você poder conseguir analisar tanto o drive do pessoal do Desempenhos Med, quanto do próprio pessoal da UEL com a sua revista mostrando e explicando a prova. A redação é do vestibular de 2021 e tinha como linha fazendo de redação que era, com base nos textos, escreva um texto dissertativo argumentativo, no qual discuta as razões que levam as pessoas a propositalmente transgredir as medidas de enfrentamento do coronavírus. Utilize para isso de 20 a 25 linhas. Então, de forma excepcional, a UEL estabeleceu que iria pedir, em 2021, fazer um texto dissertativo argumentativo. Se você for pesquisar, você vai ver que as outras edições não pedem exatamente um texto dissertativo argumentativo e pedem outros gêneros textuais. Mas é importante salientar e especificar que a UEL gosta de algumas coisas específicas, não importando o gênero textual. A primeira delas é a boa leitura dos textos motivadores. Então, nesse mesmo tema, a gente teve 3 textos explicando por que existem pessoas que transgridem as restrições do coronavírus, além do fato de tentar fazer uma explicação de uma notícia, além de também você ter uma pesquisa. Então, a gente sempre tem informações nos textos motivadores. Então, você não precisa necessariamente trazer repertórios tão específicos ou repertórios tão complicados como é o caso de fato histórico, filósofo, sociólogo. Você pode trazer, mas o mais importante para a UEL é você fazer uma boa leitura dos textos motivadores e com isso trabalhar o seu texto. A segunda coisa é o não uso de fórmulas prontas. Existe um quesito de originalidade, criatividade que é exigido pela UEL. Então ela não gosta muito de que você fique trabalhando com a questão de eu vou utilizar um modelo pronto do Enem. Não é isso que a UEL quer. A UEL quer que você trabalhe com o que você já tem no texto e não fique muito em cima do texto de modelo pronto. Tanto é que o problema de um texto de modelo pronto é que você não consegue articular bem e você fica preocupado no esqueleto. Então tem muita gente que mostra que vai escrever bem, mas deixa de escrever porque fica preocupado no modelo pronto de redação. E por último, é a questão de um texto bem estruturado. Então, escrever com uma gramática precisa, com um texto claro, voltar ao que você falou antes, avançar. Então, prestar atenção no que você está escrevendo. Então, se você presta atenção no que você está escrevendo, você faz um retorno do que você falou, você continua o que você falou e, principalmente, você presta atenção no que você está lendo dos textos motivadores, a probabilidade de você tirar uma boa nota na UEL é bem alta. Então eu vou mostrar para vocês 3 exemplos de parágrafos de introdução, se estabelecendo no fato de que são redações que estão acima da média, lembrando que a nota máxima que existe de redação na UEL é 5, então você vai ver aqui redações que estão com 3,5 ou 5, então acima de 3,5 a gente vai ter aqui a leitura das redações. Outra coisa também é que eu vou mostrar um parágrafo de introdução do que seria esperado se você está ainda seguindo o modelo de Enem. Então, o que você poderia escrever no Enem que encaixa bem na UEL? Outra coisa é um tipo de parágrafo de introdução que provavelmente você não saberia se poderia escrever, mesmo que ficasse com uma vontade de escrever e não sabia que era possível, e um outro que é um pessoal que eu gostei. Então, aqui a gente vai ter um que é esperado que seja parecido da UEL e do Enem, um que você talvez pensaria em escrever, mas não sabe se pode, e um outro que eu gostei. Esse texto recebeu a nota de 5 de 5 e tem como título Há males que não vêm para o bem. O filósofo alemão Hegel trabalha com uma ideia de historicidade cíclica, em que os processos de evolução histórica são baseados em rupturas, continuidades e regressões. A partir disso, dado que vivemos em um mundo em que a razão e a ciência são o norte civilizacional, a atual pandemia da Covid-19 nos mostrou que estamos regredindo, visto que pessoas transgridem deliberadamente as medidas de enfrentamento ao vírus, elaboradas pela ciência. Tal desrespeito à vida em sociedade tem como causas principais o negacionismo científico e o individualismo extremo.
Então, nesse parágrafo de introdução, a gente percebe que há o uso do repertório do filósofo alemão Hegel, que é uma coisa que é esperada quando se faz uma redação tanto do Enem quanto faz para os outros vestibulares, que é a preocupação do repertório se importar mais. Porém, perceba que aqui a gente está utilizando o repertório de uma forma que faz sentido ele aparecer nesse tema. Existe um problema muito grande que as pessoas ficam preocupadas em usar um repertório que é específico do tema e que é mais importante o repertório do que a discussão. Perceba que aqui ele fala do Hegel, da questão da historicidade, aí ele analisa um tempo histórico que é o agora, e que esse período que a gente tem do tempo agora mostra que, segundo o conceito que ele apresentou, faz com que a gente tenha uma das classificações que ele tem, que é o de romper, o de continuar e o de regredir. E aí ele coloca o de regredir e ele explica o porquê. Então perceba que mesmo que você tenha um repertório muito específico, ele precisa conversar com a sua discussão. Lembre-se que repertório ele tem que ajudar na sua discussão. Se você colocar um repertório só para poder mostrar que você conhece, esquece. Vai pela argumentação, vai explicando que é muito mais fácil. E aí, o estabelecimento de duas teses, que é o quê? O que eu espero que ele fale no primeiro desenvolvimento, que ele colocou em primeiro, e no segundo desenvolvimento, que ele colocou em segundo. Então aqui eu vou ter que ele vai falar no primeiro do negacionismo científico e depois do individualismo extremo. Então, se eu ler esse parágrafo de introdução, eu espero que nos próximos desenvolvimentos tenham essas informações. Então, perceba, o que está na introdução tem que ser discutido no desenvolvimento. E o que apareceu no desenvolvimento foi apresentado inicialmente na introdução. Então, isso é uma organização de texto. Esse texto teve a nota de 4 de 5 e tem como título A Ralé Pandêmica. Uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento social. Esses são os princípios básicos estabelecidos para o controle de um vírus e a adaptação da sociedade a uma realidade pandêmica. Em 2020, entretanto, cidadãos baseados no individualismo capitalista e em correntes negacionistas foram incapazes de obedecer às medidas preventivas contra o coronavírus. Então, a primeira coisa que a gente já percebe é a questão de uma gradação, de uma listagem, né? Então tem essa coisa do uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social. Isso é uma coisa que as pessoas têm um certo medo de conseguir colocar numa redação do Enem, porque já preferem colocar um repertório e desse repertório aproximar com todas as palavras do tema e depois apresentar as teses. Porém, não há um problema, porque você está conseguindo construir a situação que precisa ser entendida para a discussão do seu tema. Então você pode fazer uma listagem, ou também que você pode fazer uma gradação, e aí colocar um repertório de uma situação atual. Tem muita gente que fica com muito medo de colocar fato histórico porque não sabe o quanto tempo tem que passar de alguma coisa para ser considerado fato histórico. Só que lembre que o seu corretor, ele também tem as mesmas informações que você. Então, quanto mais fácil e mais conhecido é um repertório de um fato histórico, mais rápido é para ele conseguir entender a sua relação e te corrigir. Porque pensa no seguinte, se você fala sobre alguma coisa de um fato histórico, de um país muito específico e de um tempo muito específico, que você teve que pesquisar especificamente, a probabilidade do seu corretor conhecer é muito baixa. Porém, o seu corretor saber de uma coisa global e mundial, que mesmo que, se ele não quiser, ele vai saber, é mais provável que ele tenha conhecimento. Então pensa, usar de repertório o Machado de Assis e usar o repertório um poeta sul-coreano do século XVIII. Qual que é a probabilidade do seu corretor saber, mesmo que ele não goste e mesmo que ele nunca tenha pesquisado? Então, se você ajuda o seu corretor a fazer essa relação rápido, é bem rápido de você conseguir fazer com que ele corrija e te dê mais pontos e facilite sua vida. Esse texto não aparece a nota, porque ele está na cartilha da revista de Diálogos Pedagógicos da própria UEL. Porém, ele aparece como um texto com a nota acima da média. E ele tem como o título o atual distanciamento da ciência. O ano de 2020 foi marcado pelo súbito alastramento do recém-descoberto vírus da Covid-19, responsável por milhares de mortes ao redor do mundo. Como forma de conter a disseminação da doença, diversas medidas de distanciamento foram adotadas por países, incluindo o Brasil. No entanto, apesar do aumento do número de casos, muitos brasileiros se recusam a aderir às medidas de proteção, resultado de uma política baseada em negacionismo que afeta não apenas os que se recusam a manter o distanciamento, mas a sociedade como um todo. Então o que a gente pode perceber que teve praticamente uma questão de padronização de todos os parágrafos de introdução que a gente viu até agora,
é que não foge muito a questão do que tem de discussão de teses. Mas isso acontece por quê? Porque os próprios textos motivadores estavam mostrando sobre a questão do negacionismo científico e também do individualismo. Então isso significa que se você já faz uma leitura atenta dos próprios textos motivadores, perguntando por que o tema continua existindo mesmo que a gente saiba qual que é o problema? Por que a gente não consegue resolver o problema mesmo que a gente tenha poder para poder resolver o problema? Isso faz com que você tenha um norte e que você tenha um projeto de redação muito mais bem estruturado e muito mais claro, porque você está fazendo uma leitura dos textos motivadores e pegando a própria informação dali. Não é esperado nem na UEL e nem em qualquer outro vestibular que você já saiba do tema antes de ler o tema. Então é por isso que os textos motivadores te mostram as informações. Então aqui a gente tem que a própria questão vai fazer com que a gente tenha uma explicação histórica. Então a gente fala dessa questão que tem uma questão de uma leitura atenta dos próprios textos motivadores, que faz com que eu goste bastante desse tipo de parágrafo de introdução. Por quê? Porque mostra que simplesmente você lendo os textos motivadores, você consegue fazer sua redação. Você não precisa saber de mais antes. É muito legal que você saiba antes, como eu mostrei na primeira introdução, que é a introdução que você tem com Hegel. Mas você prestar atenção nos textos motivadores, que já tem as informações que você precisa, já faz com que você consiga escrever uma redação sem muitos problemas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, você quer saber de mais alguma coisa da UEL? Você quer saber de parágrafo de conclusão, parágrafo de desenvolvimento? Você quer saber alguma coisa específica dos outros temas ou de um outro vestibular? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido e ter ficado até aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!